This call is now being recorded. Pronto, vamos lá começar a nossa aula de hoje, né? 10 de agosto. Gente, passou rápido. Um dia desse a gente estava começando, era julho. Né? Então, hoje a gente começa a nossa terceira unidade, tá? Então, o nosso conteúdo é análise dimensional, nosso primeiro conteúdo. Vou explicar no iníciozinho dessa terceira unidade aí como é que vai acontecer, né? Como é que a gente vai fazer. Reforçar também alguns pontos que, inclusive, a gente já fala desde o primeiro dia de aula. Esses são os nossos conteúdos da terceira unidade. Então, a gente vai começar hoje, né, com análise dimensional, depois partir para a semelhança, né? Depois a gente vai ver escoamento interno viscoso incompressível, depois o externo. Tá? Então, esses são os nossos conteúdos da unidade 3. Claro que aqui nesses subconteúdos, né, tem várias outras coisas, mas fiquem tranquilos, né? Vamos pensar assim, vocês deram o melhor de vocês na primeira, na segunda, e vamos seguir aqui na terceira unidade. E aí a proporção, né, que a gente for vendo nesses conteúdos, a gente vai entendendo a aplicação, a motivação, o objetivo, né? Esse é o nosso cronograma aí dividido também em semanas, que é bem importante, pessoal. A gente tem as pré-aulas, né, que são colocadas antes, tem pré-aulas que tá lá desde o início do semestre já para vocês verem, então dá uma lida, é bem importante. Vai ter um vídeo, eu postei um vídeo, né, lá também. Então, viu o assunto, né, vai estudar, vai fazer a lista, então é importante ir a essas pré-aulas, não, eu sei que o tempo ele é escasso, né, Vou explicar, Oliveira. Vai sim. Vai sim. Né? Eu sei que o tempo ele é escasso, mas tenta ver as pré-aulas, além das nossas aulas, que também ficam gravadas para você e disponibilizadas lá no YouTube. Né? Além dessas aulas, como na primeira e na segunda unidade, eu vou postar aula de resolução de exercícios, né, de revisão, e essas, né, extras aí assíncronas, e a gente vai ter um encontro síncrono aí um sábado, né, para o desenvolvimento da prática, né, eu vou dividir assim, prática e projeto, para que vocês não achem que é a mesma coisa, e vou explicar melhor. Temos um mês para a nossa terceira avaliação, então, nossa avaliação será no dia 9/9, né, que é uma quinta-feira, né, e depois dessa avaliação, espero aí que não precisem, mas caso precisem, tem a nossa prova de reposição, né? Tá a definir ainda, porque ela vai ser possivelmente na quinta-feira posterior, certo? A 9/9. Mas é algo que, quando for chegando mais para o final da unidade, a gente confirma aí essa data, né? Esse conteúdo de análise dimensional e semelhança, né, ele vai aparecer aí em cada capítulo, diferente aí nos livros, então eu sempre gosto de trazer para vocês estão estudando aí pelo Fox, no capítulo 7, pelo White no capítulo 5, então dá uma procurada que sai um pouco da sequência do sumário que estão nesses livros aí na maioria. Como eu disse, né, tem as nossas pré-aulas, então tem um livro, né, o capítulo aí do livro da professora Camila, né, que é de análise dimensional e semelhança. Eu já tinha postado essa pré-aula já faz um tempo, postei um vídeo hoje. Essa nossa aula de hoje já está no Cigar também, já tem uma lista, né, então esse aqui é o vídeo, então o videozinho que vocês gostam aí desses youtubers, né, de engenharia, também que dá uma ajudada. O vídeo é bem rapidinho, gente, é 10 minutos, eu acho. Né? Essa lista 1 de análise dimensional e semelhança, salvo engano, todas as questões estão com a resposta final lá, para vocês irem fazendo, conferindo, tá? E pegando segurança e firmeza no conteúdo. Né? Já tem também pré-aula aqui para os próximos assuntos, né? Que é escoamento interno viscoso, então vou pôr depois também para escoamento externo. E para quem for fazer o projeto, né, já tem lá o template com algumas sugestões. Tá? Nossa unidade 3, né, ela é dividida de forma bem parecida com as outras unidades. Só tem que, vocês podem optar por desenvolver o projeto, né, e esse projeto vai gerar um relatório. Vou falar aqui de algumas opções, algumas ideias de projeto. O Felipe também, o monitor, teve aqui naquele dia, já deu também algumas sugestões. E se colocou disponível para vocês, né,
né, caso vocês queiram fazer o projeto, né, de dar um suporte, e ele vale até 30%. Né? Os outros 70% vai ser aqui, né, o questionário no multiprova, que vale 10%, a prática, né, que vai gerar um relatório, e essa prática vai ser um pouco diferente da primeira e segunda unidade, onde a gente usou o simulador PEF, né? Essa prática vai ser a criação de uma planilha inteligente para um dimensionamento, tá? Vou explicar quando a gente já estiver vendo esse assunto, que essa prática e essa atividade prática é referente ao assunto de escoamento interno, e a prova, né? Planilha de Excel, professora? Sim, também, quem quiser fazer no MATLAB, em algum outro programinha também, fique à vontade. E aí vai gerar um relatório, vai ter um dimensionamento a ser feito, né? Esse roteirinho aí vou disponibilizar para vocês. E a prova, né, vai valer 50% para quem optar por fazer o projeto, né? Ou 80% para quem não optar por fazer o projeto. Então, isso daqui, o questionário e o relatório é comum, valendo 10% cada para todo mundo, né? Quem for fazer o projeto vai ser 30% do projeto e 50% da nota. Quem não for fazer o projeto vai fazer a prova aí valendo 80%. Compreendido? Achei pouco, professor. Pouco? Qual parte, senhor? O projeto. Oxente, Era para quase você a fazer. metade. Era para ser substituindo, professor, porque tem que ser um projeto bem trabalhado e tudo mais. Aí a pessoa vai se empenhar no Acredita aí. projeto, aí vai deixar de se empenhar para a prova. Não, Não, se não você vale vai muito a fazer o pena. projeto, vale, Professora, porque esse projeto já estava aí, ó, desde a primeira unidade para vocês fazerem. Então, se você já tivesse começado a pensar, já tivesse começado a colocar em prática, não deixado para o último minuto chegar na terceira unidade, isso já estava bem adiantado. Eu não tenho tempo nem para fazer Foi uma todas as vez. atividades. ô, Imagine para professor, fazer um projeto. professora, a minha opinião assim sobre o trabalho, assim, por um lado eu não acho que esteja pouco não, mas por um outro lado, se eu for parar para pensar em questão de custo-benefício, eu acho que eu preferiria fazer a prova valendo 80%. Fiquem à vontade, gente. É uma Mas é uma escolha escolha que a desse senhora tempo. está dando já, né? É uma opção. Fiquem tranquilos aí quanto a que vocês vão escolher. Você poderia fazer uma opção, professora, podendo valer 100% da nota, a prova, não? É a Nada, favor disso. não, Gabriel. Oh, não, Gabriel. Pode não, Os a gente clássicos, precisa ter professor. a nossa prova institucionalmente. Não, A gente 100% precisa. a prova. Só a prova, entendeu? Sem Ah, trabalho, sem 100% só a nada. prova? O básico de Ah, antigamente, clássico. aham, imagine. Depois que vocês verem a segunda nota, vocês vão querer que tivesse questionário, relatório. Não Hum. adianta sem tempo para fazer, professor. Eu vou liberar esse questionário e essa atividade prática antes, tá? Eu acho que semana que vem eu já libero. Vocês vão ter praticamente 3 semanas para fazer, tá? Para ver se melhora aí essa queixa aí. Aí melhorou. Hum. Né? Ó, como conteúdo, gente, lá no template do projeto, tem alguns exemplos, tem alguns vídeos, né? Aí você sempre pergunta, professora, o que é que eu vou fazer? Né? Então, gente, pode fazer experimento, né, com fluidos não newtonianos, né? E mostrar esse experimento, trazer o conceito. Teve aluno que já fez de prensa hidráulica, demonstrou vasos comunicantes, medição de pressão por meio de manômetro e tubo U. Tem coisas que elas são menos custosas, mais simples e que vocês podem trazer um bom trabalho, né? Analisar o escoamento também interno, né? Verificar a questão de estações elevatórias, bombas, Reynolds, trabalhar fator de atrito, tem muita coisa legal que dá para fazer. Né? É como eu digo sempre lá na primeira unidade, gente, estou falando desse projeto desde agora, então a proporção do conteúdo que vocês forem mais se familiarizando,
né? Já dava para, né, já ter iniciado é uma coisa legal, mas eu entendo também, tenho bastante empatia, né? Tudo, o remoto, as nossas atividades já deixam a gente bem sobrecarregada. Eu digo isso porque eu também sou aluna, né? Também sou aluna. E aí tem dias que eu fico doida, né? Eu estou fazendo 2 pós em educação. E aí, além da que eu já tenho, ainda estou fazendo mais 2 pós em educação. E aí tem dias que embola tudo, um monte de tarefa, um monte de coisa que eu digo, gente, senhor, vocês têm outras matérias também. Compreendo. Mas em relação à nossa metodologia aí, ficou clara? Assim, deu para compreender como é que vai ser? Vocês ainda estão tendo prova também, né? Imagina. Ô, professora, essa imagem que a senhora mostrou anteriormente, que seriam os assuntos que a gente poderia abordar. Por exemplo, eu tive aqui uma ideia nessa questão do princípio de Pascal. Aí, como é que eu teria que ver com a senhora depois para ver se a minha ideia seria válida para o trabalho? Ou é com quem exatamente? Sim. Ou comigo ou com o Felipe, o monitor, tá? Depois de falar com ele já tem também vários outros exemplos, ou comigo também, me explica o que você está pensando em fazer, e aí a gente pode, né? Na verdade, é só alinhar mesmo, né? Dar uma roupagem à sua ideia para que se enquadre no trabalho. Aí o trabalho consistiria de uma parte, por exemplo, prática, vamos dizer assim, uma parte de relatório dele? Tem um template já lá, vai ter uma introduçãozinha, a metodologia como você fez, os resultados encontrados, onde vai vir a imagem, né? Se couber também um vídeo, né? Um link de um vídeo e a conclusão. Entendi, Bem parecido não, com os beleza. outros relatórios que a gente já fez nas outras unidades, mas, né, voltado aí, porque você vai ter uma metodologia, como é que você fez, o que você usou, qual o resultado encontrado. Eu tive aqui uma rápida ideia de uma coisa que talvez não fosse complicada e que ao mesmo tempo ia abordar bem assim, a ideia do princípio de Pascal. E depois eu converso com a senhora. Perfeito, Fábio. André também, né? A gente já respondeu o e-mail de André aí também, né? Dando uma sugestão aí para ele, dando uma melhoria. E André também sugeriu também que você converse com o monitor. Tá comigo e com o monitor para a gente alinhando isso, para que vocês não façam uma coisa, gente, de repente não seja nada, né? Do que era a ideia e proposto, que é o que também está no template ali, explicando também direitinho o que é que a gente espera. Então, vamos lá. Vamos começar com a revisão, né? Mas por que uma revisão? Porque o que a gente vai iniciar essa terceira unidade não é tão novo, né? A gente já fala disso, só pelo nome, análise dimensional, a gente vai falar das dimensões. E a gente já falou lá no início do semestre, quando a gente começou a disciplina, eu disse para vocês, olha, vocês vão ter que olhar, né, para as variáveis, enxergar essas dimensões, e agora é o que a gente vai fazer, né, a análise dimensional. Então, todas essas variáveis, elas apresentam dimensões. Né? Dimensão é a medida de uma quantidade física, ela não tem valores numéricos. Então, comprimento, né, comprimento é uma dimensão representada pelo L. Né? Unidade, aí é quando a gente atribui um número a essa dimensão. Unidade, né? Metro, quilômetro, nanômetro. E aqui dentro da disciplina, a gente pode descrever qualquer grandeza, qualquer quantidade física por essas dimensões. E a gente tem esses 2 sistemas, MLT e FLT. Então, a gente tem massa, representado pelo M, L e T representando o tempo, e aqui a força, nesse outro sistema dimensional, representada pelo F. Então, a gente vai precisar olhar para essas variáveis e compreender, né, essas dimensões. A gente tem 7 grandezas, né, fundamentais, primárias ou básicas, né, que são as grandezas primitivas, que elas não vão depender de outras grandezas para serem definidas. Existem as grandezas derivadas, que é a relação, né, entre 2 aí, ou mais grandezas fundamentais. As fundamentais, né? Então, a gente vai ter massa, comprimento, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria, quantidade de luz. Todas as outras vão ser
derivadas aí dessas dimensões, dessas grandezas primárias. E a gente falou também, vem falando da importância da homogeneidade dimensional. Então, se a gente vai fazer análise dimensional, o que a gente precisa, né, é checar, né, essas dimensões e aí, quando aplicar, checar essas unidades, fazer as conversões corretas, definir essas relações adimensionais. Não vai poder misturar aí maçã com melancia, né? A gente não vai chegar a uma homogeneidade. Isso a gente fala, uma das coisas que eu mais digo é o gargalo, né? Em muitas soluções aqui que vemos na disciplina, às vezes se atrapalham ali em uma unidade, isso compromete todo o resultado final. Até mostrei aquele exemplo, né, sobre a importância dessa conversão correta, né, para aquele satélite que ia para Marte, aí devido a uma não homogeneidade, né, dimensional, ele se deteriorou no espaço. É bem importante a gente lembrar disso, né, que qualquer quantidade ela vai ser uma combinação dessas dimensões fundamentais. Por exemplo, força. Força é massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 dimensões, né, para essa variável que é a força. Então, a gente vai ter a dimensão massa, aceleração é comprimento por tempo ao quadrado, então a gente tem a dimensão aqui, comprimento e tempo. A gente vai precisar olhar para essa variável, enxergar qual é a dimensão, e aí sim a gente vai fazer análise dimensional. Vou botar no chat aqui. Ai, meu Deus, eu mesmo levantei a mão. Então, a gente vai fazer essa análise dimensional. Pode estar no sistema MLT ou FLT, como exemplo de força. Esse aqui foi o nosso primeiro exercício do semestre. Força, eu posso representar no sistema FLT pela letra F, né? Ou no sistema MLT, massa vezes aceleração, como a gente acabou de falar. Aqui são as dimensões e aqui as unidades. Tá? Pressão, né? Pressão é força por área. Então, a gente tem aqui no sistema FLT força, a área vai ser comprimento ao quadrado. Né? Aqui são as unidades. Já se a gente quiser colocar a pressão no sistema MLT, é só eu substituir. Eu já sei que força, tá, é ml por T ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, dividir pela área, que é L ao quadrado, e vou encontrar a pressão no sistema MLT, né, que vai ser representado por massa, dividido por comprimento, vezes tempo ao quadrado. Né? E aqui estão as unidades. A gente fez para massa específica também, né, massa por volume. Né? Aí vocês podem me perguntar, professor, e massa específica no sistema FLT? Né? É menos comum você converter do MLT para o FLT, né? Porque na maioria das vezes a gente vai ter aí, principalmente aqui em mecânica dos fluidos, né, a propriedade, uma das principais aí, que é massa específica, e ela vai estar lá no sistema MLT. Potência também, então observe que a gente pode fazer isso para qualquer variável. Então a gente vai precisar olhar para a variável, enxergar essas dimensões, para aí sim aplicar o que é o nosso objetivo da aula de hoje. Essas tabelinhas também aqui, professora, preciso ter essas tabelas em mãos para resolver? Pessoal, não necessariamente. Deixa eu só ver aqui a pergunta de Fábio. É como se o FLT fosse uma simplificação do MLT. O MLT é mais minucioso. Não, Fábio. Na verdade, quando a gente fala de conversão, né, quando a gente quer colocar lá onde tem força, por exemplo, e se a gente sabe que força é massa vezes comprimento ao tempo, é só substituir aqui no lugar da força, entendeu? Não tem isso. Se a gente quiser transformar de massa para força, né, eu sei, então, que massa é só fazer aqui meios por extremos, isolar a massa aqui, né? Então, a gente tem que massa vai ser igual a força vezes T ao quadrado por L. Tá? Só isso.
É só fazer o contrário. Então a gente vai ter. Precisa dessa tabelinha, não, né, gente? Espero que a gente lembre que velocidade é comprimento por tempo, né? Às vezes é mais fácil a gente lembrar logo da unidade. Velocidade, metro por segundo, mas metro é o comprimento, segundo é o tempo. Então, essa virada de chave aí vocês vão ter no decorrer aí desse conteúdo, no decorrer dessa prática mesmo, que eu acho que é a prática que vai melhorando aí, que a gente vá conhecendo, compreendendo e fixando essas dimensões. Tem vários aqui, existem várias tabelas também nos livros, né? No nosso velho Google também, só toma cuidado de onde vocês vão tirar, porque já vi várias tabelas aí com dimensões erradas, então toma bem cuidado. Então, vamos iniciar essa nossa primeira parte aí da estrada da unidade 3, né, que é o nosso conteúdo de análise dimensional. E por que que a gente estuda isso, né? Para que a gente faz essa análise dimensional? Porque muitos problemas práticos na engenharia, principalmente quando envolve fluido, ela tem muitas variáveis. É muito complexo, né? Complexo geometricamente, é complexo fisicamente, para que a gente encontre uma resposta de maneira analítica. Então, o objetivo mesmo é uma combinação de métodos analíticos e experimentais, né, para estudar esses parâmetros naquele fenômeno. Então, se a gente vai estudar, né, o escoamento, né, do fluido sobre a asa de um avião, então, para que a gente compreenda aquele comportamento, né, a variação de pressão quando há uma redução de diâmetro, né, porque isso vai influenciar na pressão do sistema, que pode gerar uma variação de pressão, que em algum ponto gere uma cavitação, o formato das hélices de uma bomba, a flutuabilidade de uma plataforma. Então, tem vários estudos que se tornariam complexos de serem resolvidos ou compreendidos de maneira analítica. E essa é a motivação da análise dimensional, que é a realização de experimentos, estudos experimentais, de fenômenos que seriam muito caros, né, que precisariam do nível de confiança muito alto, usando esses parâmetros adimensionais. Né? Então, usa-se túnel de vento, né, túnel de água, trabalha-se com protótipo, que espera-se que tenha uma semelhança do real. Na engenharia, nada a gente começa, né, com o real, então a gente vem além da escala piloto, né, para uma escala maior, até realmente conseguir aplicar, e o objetivo é aplicar isso com um nível aí de confiança, né, aceitável. E para isso é que a gente usa, né, esse método visa reduzir essa complexidade, né, reduzir esse trabalho de analisar variável a variável de um determinado fenômeno. E a gente vai fazer isso usando uma técnica de compactação por meio das dimensões. Por isso que é importante que a gente compreenda qual é o fenômeno, compreenda quais são as variáveis envolvidas nesse fenômeno e quais são as dimensões dessas variáveis. Essa é a primeira etapa, né? Porque o que a gente quer, né, é isso, é encontrar aspectos qualitativos do problema, né, entender como essas variáveis se relacionam, né, identificar, né, quais são, né, as propriedades ali físicas, a situação física, as variáveis importantes para aquele problema, e aí eu vou relacioná-la. Eu vou fazer uma modelagem mesmo, matemática e física deste problema. O que a gente quer é uma equação que relacione esses fatores físicos. Foi o que Reynolds fez, gente. Reynolds foi lá, né, e criou um número adimensional que é um dos mais importantes para a mecânica dos fluidos. Ele foi lá, analisou, né, as forças de inércia, as forças viscosas, viu como é que elas estavam, como um influenciava na outra e criou o seu número adimensional. O que a gente vai fazer é isso, né, é criar números adimensionais para resolver um determinado problema. Acaba aí na criação dos adimensionais? Não. Porque depois a gente quer aplicar os adimensionais no estudo de semelhança.
né? Então, eu vou ter ali um protótipo, um modelo em escala reduzida, que eu vou entender quais são as variáveis importantes que vão influenciar aquele modelo, vou, né, criar os adimensionais e depois vou, né, para uma outra escala, mas quando eu for para uma outra escala, né, ele vai precisar ter uma semelhança, e a gente vai falar dessas semelhanças na próxima aula, para o sistema já estudado, em um túnel de vento, para um sistema estudado com um determinado fluido. Então, a gente vai usar esses números adimensionais. Nosso objetivo não é somente criá-los, né? Ele é trabalhoso criar, sim, mas vocês vão ver que matematicamente é simples. O que segue sendo bem importante aqui na disciplina é a interpretação do fenômeno. Objetivo, se eu pudesse dizer, o geralzão é criar números adimensionais, tá? Para um determinado ali projeto, onde serão realizados experimentos e precisa-se de resultados, né? Ou entender ali o comportamento de um sistema que é diferente que é semelhante ao outro, né? A gente vai, óbvio, trabalhar com leis de escala, né? E prever essas tendências dessa relação desses parâmetros. Então, o nosso objetivo é encontrar resultados, né, resultados experimentais. Objetivo específico: associar essas variáveis em grupos adimensionais é o que a gente vai fazer. Se a gente associa, a gente deixa de estudar essas variáveis separadamente, né, e aí a gente obtém um maior número de informação, um menor número de ensaios, fica mais fácil também de apresentar e interpretar esses dados, né? Se a gente consegue resultados em menor tempo, o tempo na engenharia também é dinheiro, né? Então, há uma economia. A gente resolve problemas aí que eram difíceis de serem abordados de forma analítica, né? Sempre observando, né? Trazendo o de mais importante em um determinado fenômeno, né? Aquilo que não vai influenciar, a gente vai descartar, e realizando, então, uma modelagem física desse problema. Isso é feito não só, né, na mecânica dos fluidos, mas para qualquer situação onde o fluido é o meio atuante, mas também para vários outros campos, né, das ciências biológicas, ciências médicas, ciências sociais, ambientais, físicas e assim por diante. Então, isso é feito em várias escalas, em várias áreas, né? O objetivo é a gente encontrar um número adimensional. Olha, Reynolds, ele é um número adimensional. Daí também a importância da homogeneidade das unidades, né? Ó, massa corta com massa, tempo vai cortar com tempo, né? Só lembrando aqui, Reynolds é velocidade vezes diâmetro vezes a massa específica dividido pela viscosidade dinâmica. Então, aqui estão as dimensões, né? Então, L vezes L dá L ao cubo, que corta com L ao cubo. Então, isso aqui realmente é um número adimensional, cuja sua dimensão final é 1. Ele não tem dimensão. Não é 0, gente, é 1. Se eu fizer essa análise para a unidade também, né, a gente vai chegar aqui, ó. Metro multiplica com metro dá o cubo. E a gente tem um número adimensional. Número de Mach também, que a gente falou. Na engenharia já existem vários números adimensionais bem consagrados. É tanto que quando a gente tiver um fenômeno, estiver estudando algo e a gente tiver mais de 1, 2, 3 números adimensionais encontrados, né, se a gente está estudando um fluido, algum daqueles ali, né, vai ser Reynolds, né, tem a probabilidade de ser Reynolds. Um exemplo bem simples, que a gente vai até começar resolvendo esse exemplo, não agora, vou só falar mais algumas coisinhas aqui, né? A força de arrasto. Então, se você joga uma esfera, né, livre ali em um fluido, né, essa força de arrasto, ela vai depender do diâmetro, da velocidade, da massa específica e da viscosidade, né? Que a minha força, a minha variável dependente, está em função dessas 4 variáveis independentes. Para estudar esse fenômeno, vocês acham que quantas experiências seriam necessárias para determinar essa força de arrasto? Um chute, um número. Tentem, óbvio, compreender aí a função.
Oi, som. Vocês estão aí? 3, só 3, José. Flávio, 50. 300. André, um pouquinho mais. Foi, Gabriel? Mais que Um pouquinho 300? mais. Sim. Um pouquinho mais, Flávio. Ah, é. 10 mil, Flávio. Não sei se foi um zero só a mais que você colocou, mas você acertou. 10 mil. Gente, pensem comigo. Vocês querem compreender a força. Então, vocês vão lá, vão estudar aí a relação de força vezes velocidade, né? Variando aqui, ó, essas outras 3. Depois, força versus diâmetro, variando essas 3. E assim vai. Se vocês trabalharem meia hora por dia, meia hora por experimento, 8 horas por dia, isso dá mais tempo do que o tempo de um mestrado. Além da quantidade de experimento que vocês iam ter. Então, a análise dimensional, né, ela compacta aí, ó, essas variáveis em números adimensionais, né, que ao realizar-se, então, o experimento, nos traz resultados aqui, né, mais confiáveis, né, mais fácil de serem lidos e compreendidos. Tá? Isso para qualquer fenômeno, gente. Estudo da variação da pressão em um conduto, né? No lugar de você ter aqui vários gráficos, a gente compacta isso em números adimensionais, tá? E aí, ao invés de trabalhar com 5 variáveis ali se relacionando, a gente trabalha com 2 grupos adimensionais e consegue, né, gráficos aí bem mais compreensíveis. Ô, professora, com relação a essa questão aí desses números adimensionais, você falou aí do exemplo da força do arraste, que tinha 4 variáveis. Aí aquela questão de dar uns 10 mil seria mais ou menos assim, é como se você estivesse vendo várias possibilidades variando cada uma das variáveis, né? Assim? Uhum. Nesse caso do número para você entender... Nesse caso do número adimensional, quando eu faço esse determinado cálculo, que eu chego nesse número adimensional, aí eu vou só fazer as análises em cima como se fosse de uma variável, é assim? Em cima desse conjunto de variáveis. Então, para um determinado diâmetro, pressão, massa e velocidade ao quadrado, né? Que a gente vai ter aqui o nosso resultado aqui. Né? O meu número de Reynolds, que é a relação das forças inércias e viscosa, que foi o outro adimensional, né, vai apresentar aqui X resultados. Então, a gente consegue entender como é que essa relação de variáveis, né, são influenciadas por esta. Então, a gente deixa de trabalhar... Acho que eu entendi mais ou menos. A gente deixa de trabalhar com variáveis separadas para trabalhar com um conjunto de variáveis. Vá mais para frente, talvez fique mais claro mais na frente, né? Quando der uns exemplos. Hoje a gente só vai aprender a criar os adimensionais. Na aula da semana que vem a gente vai aprender a aplicar esses adimensionais. Tá? Então vamos aprender a criá-los hoje e a gente vai aplicar no estudo de semelhança. Porque qual é o principal objetivo? Eu quero estudar força, eu tenho 5 variáveis ali, né? 4 dependentes e 5 variáveis que vão ser influenciadas, né? Uma pela outra. Então, para que eu não estude variável a variável, meu objetivo é criar esses números adimensionais para este fenômeno, desse número adimensional criado para esse fenômeno, quando eu aplico, quando eu vou realizar experimentos, eu não vou estudar mais a influência de variável a variável. Se eu já sei como esses números, essas variáveis se relacionam, eu vou estudar os conjuntos para ver a variação desse conjunto de adimensionais para aquele problema. Por exemplo, se eu sei que Reynolds é importante para trabalhar, né, com a variação de pressão, para estudar essa variação de pressão dentro do conduto, né, vou poder posteriormente, né, depois de criar esses adimensionais, trabalhar com um sistema, né, que
vai estar escoando um fluido, uma determinada velocidade, um determinado diâmetro e um fluido aqui com X viscosidade, e usar esse adimensional para entender como outro sistema semelhante a ele vai se comportar. Então eles acabaria servindo como se fosse uma forma de criar semelhanças entre problemas, vamos dizer assim. Sim. Certo? Se ele se comporta, na verdade, ele é utilizado para o estudo de similaridade entre sistemas. Ficou um pouco mais claro, professor. Tá? Mas hoje a gente precisa aprender a criá-lo para depois aplicar. Porque se a gente cria errado, ou seja, a gente não sabe criar, a gente não sabe também aplicar. Então, por isso que a gente precisa entender qual é a relação dessas variáveis, né? Não só para isso, mas também para entender como é o comportamento, né, desse fenômeno em relação um grupo ao outro. A gente verifica aqui, ó, que a variação de pressão, né, o diâmetro, a massa e a velocidade ao quadrado, né, ela reduz quanto maior for o número de Reynolds, né, quanto maior for a relação das forças de inércia com as forças viscosas. Então, a gente consegue encontrar respostas experimentalmente. Nesse meu comportamento, se eu quero um sistema similar, vai ter que ser o mesmo para o outro sistema. E daí a gente consegue entender como é que eu vario o diâmetro e eu vou ter um sistema similar a esse. Como é que o meu sistema vai se comportar se eu aumentar a temperatura, porque vai mudar a propriedade do fluido. Melhorou, Fábio? Uhum. E no momento que eu estou criando esse número adimensional, é o momento que, vamos dizer assim, que eu estou analisando as relações entre essas variáveis. Isso. Entendi. Para aquele fenômeno. E a gente vai fazer isso com o teorema Pi de Buckingham, né? A gente vai estipular esses parâmetros adimensionais para cada situação que a gente está analisando. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente usa esse teorema de Pi? Primeira coisa, a gente vai precisar encontrar a função característica daquela situação, daquele fenômeno. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a variação da pressão, né? É a dependente de todas outras essas variáveis. Né? O F aqui, aquele fizinho aqui, representa em função. Então, a gente vai, a partir dessas variáveis, é o pontapé inicial, entender quais são as variáveis importantes para aquele problema, para criar esses números adimensionais. E aí, como é uma modelagem, gente, é um passo a passo, não tem para onde correr. E aí eu vou começar essa aula de agora, né, já resolvendo esse problema que a gente já trouxe aqui da força e criar os adimensionais. Vou mostrar, são 9 passos. Então, eu vou mostrar os 9 passos já fazendo. Tá? Então, eu vou pedir que vocês prestem bem atenção. E aí, ainda vai sobrar tempo ainda para que a gente faça, né, um outro exercício. Eu deixo vocês um pouco mais livres para fazer. Mas eu vou mostrar o passo a passo, porque se eu mostrar só o passo a passo, quando a gente fosse fazer, vocês diziam, meu Deus, para associar ia ficar muito mais complexo. Então, prefiro já mostrar praticando. Tá? Então, a gente vai partir dessa função característica, né, que é para análise da força de arrasto sobre essa esfera lisa, e vai criar os adimensionais. Tá? E vai conferir se esse grupo é realmente adimensional. E vai representar esse grupo adimensional. Então, ele dizia lá que a força, né, estava em função do diâmetro, da velocidade, da massa e da viscosidade. Passo 1. Né? Liste os parâmetros dimensionais envolvidos no estudo. Ótimo, aqui ele já deu a função bonitinha. O que não vai acontecer sempre. Às vezes a gente vai ter que ler e interpretar uma situação, um problema, para enxergar ali quais são as variáveis importantes. Então, a gente tem aqui 5 variáveis. N vai representar o meu número de variáveis. Nós temos 5 variáveis. O que é que a gente vai fazer no passo 2?
Selecionar um conjunto de dimensões primárias. Eu prefiro trabalhar sempre tudo no MLT, mas posso também trabalhar no FLT. Passo 3. Liste as dimensões primárias de todos os parâmetros. Então, qual é a dimensão de força, de velocidade, de diâmetro, de massa e viscosidade? Vai ser o nosso M. Então, a gente vai lá, ó, força, MLT a -2, massa específica, ML a -3, velocidade, LT a -1, diâmetro, L, viscosidade, né? Aí é a dinâmica, ML a -1, T a -1. Listamos todas as dimensões dessas variáveis. Dentro desse círculo vermelho, nós temos quantas dimensões? Perfeito, André. Temos 3. M será 3 dimensões. Temos 5 variáveis. Nessas 5 variáveis, temos as 3 dimensões. Tá? Só o mínimo são 2, o máximo são 3. Vamos no passo 4. Determinar o número de adimensionais que vão caracterizar o fenômeno. E isso é determinado por K. E K é N menos M. Então, a gente tem 5 variáveis, é N, e M é o número de dimensões, são 3. Então, a gente vai ter 2 grupos adimensionais. Vamos formar 2 grupos adimensionais, π1 e π2. Já eu falo sobre isso, a representação final. π1 e π2, certo? Com essas 5 variáveis. Tranquilo até aí? Eu estou fazendo bem devagarzinho, gente, porque o assunto da semana que vem é totalmente... Da semana que vem, por que eu estou falando semana que vem? De quinta. É totalmente dependente da gente criar os números adimensionais corretamente, tá? Passo 5. Selecione dessa sua lista de parâmetros quem serão a base. A base, né, é igual a M. A gente tem 3 dimensões, então a gente vai ter que escolher 3 bases, 3 variáveis base que vão se repetir nos adimensionais. Já fica mais claro isso daí. Só tem que, o que é que eu estou dizendo? Dessas 3, ou dessas 5, a gente vai ter que escolher 3 que vai se repetir no π1 e no π2. E como é que a gente escolhe? Eu criei um item 5.1 aqui. Primeiro, evite escolher a variável dependente, que nesse caso é a nossa força. Por quê? Porque se a gente escolhe a força, experimentalmente ela pode aparecer nos 2 grupos π e a gente não obter resposta nenhuma. O conjunto de variáveis repetidas devem apresentar também todas as variáveis do fenômeno. Ou seja, se a gente olha para as 3 bases, a gente vai ter que ter, né, MLT naquele conjunto. Eu estou falando MLT porque a gente está fazendo esse exemplo. Nunca escolha 2 variáveis com a mesma dimensão, por exemplo, diâmetro e altura. Tem a mesma dimensão que a L. Ou que se diferem apenas pelo expoente, velocidade e gravidade. Uma é L por T e outra é L por T ao quadrado. Porque senão vocês não podem ficar dando looping matemático. Explico já o que é. Olha variáveis simples, né? Aquelas compostas por 1 ou 2 dimensões apenas. Isso vai facilitar na hora do cálculo, vai facilitar bastante na hora do cálculo. Então, vamos lá, vamos escolher as bases aqui. A gente precisa escolher 3 bases, né? Porque a quantidade de base é igual ao número de dimensões que a gente tem. Qual vocês escolheriam?
Precisa escolher 3. O diâmetro, O diâmetro a, que tem a L, velocidade a velocidade que tem T, e o peso específico e a massa específica. e a massa específica que tem M. Beleza, não escolheu força por quê? Porque ela é a dependente e Foi. também ela é composta por 3. Poderia, no lugar da massa específica, escolher a viscosidade? Sim, mas evitem escolher variáveis que tenham muitas dimensões, todas no caso, né? Só para facilitar. Então, essas variáveis bases seriam massa, velocidade e diâmetro. Professora, tá errado se eu escolher a viscosidade? Não. Você iria encontrar uma dimensional diferente do meu. Tá errado? Não. A gente pode ter de um conjunto de variáveis, gente, diferentes números adimensionais, desde que está certo, desde que a gente prove que eles realmente são adimensionais. Vamos lá, vamos estabelecer as equações dos adimensionais. A gente vai ter 3 bases, se repetem em 2 πs. Observem, a base ela se repete. Elas vão estar elevadas a expoentes que ainda são incógnitas, e o nosso objetivo é saber quem são esses expoentes. E quem não for base, vai cada um aqui para um grupo. Professora, ordem, né? Da forma que você escrever uma aqui, é importante que você escreva, mas pode estar aqui invertido, nesse aqui o diâmetro no lugar da velocidade? Pode. Mas seu expoente vai estar em cima certinho. Se ele for calculado de forma correta, se eu fizer, se André fizer, se José fizer, Flávio fizer, vai dar a mesma coisa desde que a gente calcule matematicamente. Professor, esse passo 6 eu não entendi, não. A gente vai estabelecer as equações, né? Eu quero encontrar quem é o meu número adimensional. Então, eu não tenho as bases, eu dividi 5 laranjas em 2 cestos, né? Mas eu repeti aqui, dividi a laranja no meio, né? E essas bases, elas vão se repetir. Né? A gente está estabelecendo as equações para encontrar qual é a relação dessas variáveis para que elas se tornem adimensional. Ou seja, quem são esses meus expoentes que vão elevar a velocidade, diâmetro e massa, para que quando multiplicado com a força, ele realmente resulte em um número adimensional igual a 1. Se tivesse sobrado 3 variáveis, aí teria 3 grupos, era? Uma de cada uma das variáveis que não entrou como base? Você está me dizendo, então, que se você tivesse 6 variáveis, você formaria 6 menos 3, 3 πs, e ela iria para o π3. É. Sim, você pode ter 20 variáveis. E Entendi. aí, você vai ter 3 bases e você vai distribuí-las nos outros grupos, as outras variáveis. Agora a gente quer encontrar quem são esses expoentes, que vai tornar esse meu grupo aí realmente adimensional. Né? Vamos lá. Vou substituir aqui agora as dimensões. Eu quero encontrar quem é A, B e C. A dimensão final ela não tem que ser igual a 1? Qual é o número que eu elevo qualquer dimensão e vai dar 1? Beleza? Então, o que eu quero é chegar neste objetivo. MLT igual a 0. Então, agora sim a gente começa a análise dimensional propriamente dita. Eu vou separar aqui, ó. Isso, multiplicação de mesma base, soma do expoente. Vou separar e analisar dimensão por dimensão. M está multiplicado aqui por C,
igual a M0. Aí, se eu separar aqui, ó, M está elevado a 1, M está elevado a C, M está elevado a 0. Multiplicação de mesma base, soma dos expoentes. Então, eu tenho 1 mais C igual a 0, C igual a menos 1. Vou fazer agora para T. T está elevado a menos 2. T está elevado a menos 1, que multiplica com A. T está elevado a 0. Olha. Então, a gente vai ficar com menos 2 menos A igual a 0. A igual a menos 2. Já estou fazendo assim, descrevendo, separando um por um, né? Mas eu vejo que tem muita gente que depois da prática só vai pegando o expoente mesmo e somando para cada dimensão. Tá? Então, só quero que faça certo. Fazendo certo. L. L está elevado a 1. L está elevado a 1, que multiplica A. L está elevado a B. L está elevado a menos 3, que multiplica C. E L igual a L elevado a 0. Então, observem aqui, ó. L elevado a A. L elevado a B. L elevado a menos 3C igual a L elevado a 0. Qual parte, José, propriamente dito? A parte em que eu separo todas essas variáveis e vou fazer análise variável por variável. Eu separei aqui M, ó. M é o que está tudo em amarelo. Aí eu multipliquei M, porque é tudo uma multiplicação, e igualei a M elevado a 0. Aí o que é que a gente tem? Soma, ou multiplicação de mesma base, soma dos expoentes. Então, aqui eu tenho 1 mais C igual a 0. 1 mais C igual a 0, C é igual a menos 1. Era essa parte, José? Aí agora, eu vou isolar só o T, ó. Só tem que eu tenho que lembrar de fazer a distributiva. Né? Então, eu tenho menos 2 menos A igual a 0. A igual a menos 2. Né? E depois aqui vai ser a matemática para a gente encontrar quem é A, B e C. Agora, para L. L aqui está elevado a 1. L está elevado a 1 vezes A. L está elevado a B. L está elevado a menos 3C igual a L elevado a 0. Por isso que o nome é análise dimensional. A gente analisa dimensão a dimensão. A parte bem importante da gente entender, entendeu mesmo? Não foi? E aí um ok em maiúsculo. Era um ok em maiúsculo. Ah, então entendeu mesmo. Então, agora a gente vai fazer, ó, 1A mais B menos 3C é igual a 0. Noemi também. Perfeito. André. E todo mundo. Saulo, Sávio. Eu já sei quem é C. C é menos 1. A é menos 2. Vou encontrar quem é B. Né? 1 menos 2 dá menos 1, mais 3. Quando eu isolar o B, B é igual a menos 2. Vocês entenderam, gente, essa parte? Não terminou, a gente só encontrou quem é A, quem é B e quem é C. Encontrei quem é A, quem é B e quem é C, olha, vou substituir lá. Ó, já sei quem é A, quem é B e quem é C. Vou substituir aqui, ó. Então, não troquem na hora de substituir, coloquem em cima da variável errada, viu, gente? Tem que ser fiel ali à variável.
A está em cima da velocidade, B está em cima do diâmetro, C está em cima da massa específica. Posso representar assim ou com a própria, né, variável aqui, sem ser as dimensões. Encontramos o π1. Falta o π2. O que muda do π1 para o π2 é a nossa... É, assim também eu acho. Mais bonitinho também. Só tem que, para provar, é mais fácil assim. Vou explicar já o que é a prova. π2, o que muda de um para o outro, né? Essa nossa variável aqui principal, que está na frente das bases. A gente vai fazer a mesma coisa, gente. Acho que vale sim, Flávia. Tem que ver como vai ser esse programa. Tá pensando em fazer em qual programa? Sim. Aí, tá vendo? Já partiu aqui, ó, a ideia e a aplicação. Bravo mesmo, viu? Aí é bravo. Isso também é elogio na terra de vocês, né? Que a gente vai, rapaz, coisa brava. Pronto, Flávio. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Para M. Então, vamos aqui, ó. Isolar M. Eu vou dar dois... Não, vamos fazer essa. A gente vai dar outro exercício aí para fazer. É dar para vocês fazerem esse aqui. Ó, M. E M elevado a C. C, viu, gente? Vai ter uma entortadinha aqui. Igual a M elevado a 0. Então, ó. Aqui é 1, né? 1 mais C igual a 0. C, coincidentemente, aí deu menos 1, igual do outro. Coincidentemente. Agora, para T, a gente vai ficar com T a menos 1, T a menos A, igual a T elevado a 0. Quanto é que vai dar A? Mais um. Opa, quanto é que vai dar A? Menos De um. novo. Menos um. Menos 1. Ó, eu vou ficar com T a menos 1, T a menos A, igual a T a 0. É, ó, A igual a menos 1. Pessoal, um sinal aqui faz muita diferença. Agora vamos fazer para L. Ó, L a menos 1. L está elevado a A. A gente não pode nunca esquecer de fazer a distributiva. L está elevado a B. E L está elevado a menos 3C. Quem é B? Com calma. Respira. Quem é B? A gente já sabe quem é A e quem é C. A gente vai ficar, ó, com menos 1, mais A, mais B, menos 3C igual a 0. Quem é B? B é 1. Calma de novo. Respira. Eu dou um tempinho, você já... Respire. Menos 1. Olha lá, se A é menos 1, C é menos 1 aqui, vai ficar 3 vezes menos 1C. Menos 2 mais 3 vai dar 1, só tem que quando a gente passar para o outro lado, gente, vai ficar negativo, certo? Então, B igual a menos 1. A, B e C igual a menos 1. Substituo aqui, né? Todos deram menos 1. Posso representar assim também. Ou levar para o denominador, tá? Onde ficaria
É essa a questão justamente, Flávio. Se você escolhe todas as variáveis complexas, né, como se você tivesse escolhido aqui no lugar da massa específica a viscosidade, vocês iam precisar resolver para o sistema de equações. Por isso aquela dica, escolham variáveis simples, porque se vocês escolhem variáveis simples, né, vocês já chegam logo aos resultados do que é A, B e C. Né, por exemplo, se na massa específica vocês tivessem escolhido, né, a viscosidade no lugar da massa específica, vocês iam entrar aqui ainda com A mais C. É justamente isso. Tem casos que não tem como escapar. Não. Mas se puder, escapem. Fica a dica. Porque senão vocês demoram muito para encontrar a variável, a base. Sim, sim. Vai complicar porque vai depender da escolha, né? Você pode colocar, talvez, a opção da pessoa, né, já entrar. Teu problema é a pessoa já entrar ali com essa escolha lá da base. É uma ideia. Prove se o número é adimensional. O que é provar, gente? É justamente ver se para cada dimensão aqui, essa soma dos expoentes vai dar zero. Por exemplo, m está elevado a 1. Aqui m está elevado a menos 1. Então, 1 menos 1, 0. Agora t está elevado a menos 2. Aqui t está elevado a 2. Menos 2 mais 2, 0. Né? Lembrando sempre de fazer a distributiva dos expoentes. L está elevado a 1, menos 2. Não, calma. L está elevado a 1 aqui. Menos 2 vai dar menos 1. Menos 1, menos 2 vai dar menos 3. Mais 3 vai dar 0. Então, o objetivo é a gente sempre confirmar se esse número realmente deu adimensional. E como é que eu confirmo? Pego aquela dimensão, né, dimensão a dimensão e somos expoentes. Se der igual a 0, ok, o número é adimensional. Eu sempre peço para provar, porque se a gente vai aplicar, gente, tem que estar certo. Senão, quando a gente aplicar, dá errado. Aqui também é a mesma coisa, m dá 0, t menos 1 mais 1 dá 0. Aqui também, menos 1 mais... já fez. Menos 1 dá menos 2, menos 1, menos 3, mais 3 também dá 0. Então, essa prova é fundamental para vocês saberem que está certo. Acaba aí? Não. O objetivo não é nem encontrar quem é A, quem é B, quem é C só, nem é provar, né? E esses números adimensionais separados não serve para nada para a gente analisar essa força de arrasto da esfera. A gente tem que relacionar um ao outro, colocar um em função do outro. Então, eu posso colocar aí π1 em função de π2, ou π2 em função de π1. Tá? π1 em função de π2, ou π2 em função de π1. Professora, e se a gente tiver mais de um número adimensional? Se a gente tiver mais de um, e aí, claro, a gente vai precisar conhecer esses números adimensionais, né? É só a gente... Aqui, no caso, se tiver mais de um, tá, gente? Se tiver mais de um, ó, é ponto e vírgula... Ai. É só colocar o ponto e vírgula e separar. E colocar aqui, ó, P3... P4... N. A ordem também, tanto faz. Certo? Aqui é no caso se vocês tiverem mais de um pi.
Em situações que a gente tem apenas 2 πs, né, vocês podem ainda ir um pouco além, né? É isolar aqui a força. É isolar a força e passar tudo que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu estou dizendo que para esse fenômeno, a força vai ser igual aqui, ó, a matemática dessas variáveis com esses expoentes. Para esse fenômeno. Ô, professora, esse passo aí, esse último passo, para mim, ficou um pouquinho, assim, difícil de entender, sabe? Depois que você acha os expoentes, aí você vai conseguir montar o Pi1, nesse exemplo, o Pi1 e o Pi2, né? Assim? Que é isso aqui que está à Pronto. direita. Mas Aí, eles separados, eles não querem dizer nada para esse fenômeno. Você vai não precisar significa nada. colocar um em função do outro. Tá? Que é o que a gente faz. Eu vou precisar estudar aqueles fenômenos, um em função do outro. Aquele é dimensional em função do outro é Tá. dimensional. É a Beleza. representação. Mas aí, quando você fizer isso aí, por exemplo, nessa primeira linha, você fez Pi1 em função de Pi2, não foi? Isso. Aí na Eu segunda você fez posso o também inverso, foi fazer Pi2 Pi2 em em função de função de Pi1. Pi1. Mas eu vou Isso. só Tanto escolher faz como um você vai desses dois. representar. Mas beleza, eu posso fazer os dois, mas eu só preciso fazer para um deles, é? Na verdade, é a representação final. Você vai representar um Pi1 em função de Pi2 ou Pi2 em função de Pi1. Contanto que relacione os dois, beleza. Vamos fazer esse exercício. A gente ainda tem um tempinho na nossa aula de hoje. Observe que não é dado a função. A gente precisa ler, entender, certo? Ó, um vertedor, né, o vertedouro, é uma obstrução, gente, colocada em canais, né, e é usado muitas vezes para medir a vazão. Então, a depender dessa carga aqui, a gente pode obter a vazão desse canal, desse conduto livre. Então, ele pode ser calibrado para medir a vazão, conforme a figura. A vazão volumétrica varia com a gravidade, com a largura do vertedor e com a altura montante acima da soleira. Sendo assim, crie agora, é um pedido, e prove que os números são adimensionais. Ele não nos deu a função, mas lendo aqui, a gente consegue identificar que a vazão está em função da gravidade, da largura e da altura. Gente, desculpa, é que meu mouse está funcionando. Da soleira. Essa é a nossa função. Quais são as dimensões dessas variáveis? Vazão volumétrica, gravidade, largura e altura. Um tempinho aí para vocês pensarem, escreverem. Essa aí vocês que vão fazer. Vamos lá. Vazão, gravidade, largura e altura. Gravidade, LT a -2, beleza, José? E vazão, todo mundo fugiu do vazão. Vazão. Se não lembrar, gente, da dimensão logo, lembra da unidade, ó, metro cúbico por segundo, né? L ao cubo por T, isso, Flávio. Comprimento e altura vão ter a mesma dimensão, que é qual?
Oi? L, isso mesmo. Então, ó, essa era a nossa função característica do problema. As nossas dimensões que vocês trouxeram aqui, muito bem. Vamos escolher a base. Vamos ver quantos grupos PIS a gente vai ter. Temos 4 variáveis e quantas dimensões? 2. Então, vamos criar, né? O sistema já tanto fazia, porque só tem LT. Se eu dissesse que estava no MLT ou no FLT. 4 menos 2, 2 grupos PIS vamos criar. E vamos escolher 2 bases dessas 4 variáveis. Dessas 2 bases, né? Esse conjunto vai ter que ter L e vai ter que ter T. Quem serão as bases? Evito escolher a variável base, tá? E observem, ó, só tem T a gravidade, então ela com certeza vai ser. E aí, poderia escolher a gravidade L, como poderia também escolher a gravidade IH. Que a gente jamais pode fazer aí era escolher L e H como base. Vamos lá. Quero saber quem é A e B. Então, ó, se essas foram as bases, para um grupo π vai a vazão e para o outro grupo π vai a altura. Quero saber quem é A e quem é B. Vamos lá, façam com calma para não dar bug. 5 minutos aí para vocês fazerem. Não, menos, né, gente? Uma conta dessa bem simples. 2 minutos para me dizer quem é A e quem é B. Eita, que foi ligeiro. Calma, José. Ainda tem tempo. Fazer igual o Silvio Santos. Pense com calma que ainda tem tempo. Separa aqui, ó, para L. Depois separa os T's. E aí, nada? Calma, calma. Ó, T aqui tá menos 1, T tá menos 2A, T tá igual a 0. Então, eu vou ficar com menos 1 menos 2A igual a 0. Ó, menos 1 vai passar para lá positivo, né? Ou menos 2A vai passar para lá positivo. Vai dar fração, gente. A igual a menos meio. Agora a B. Vou ficar aqui com 3 menos meio mais B igual a 0.
Faz de novo, sabe? Isso. Menos 5,5, né? Eu fico com menos 3, menos meio vai dar 2,5. Eu posso representar por 2,5 ou menos 5,5, entendeu? Tanto faz, gente. Mas pode ser fração, né? Um decimal. Então, faz com bem cuidado essas contas. Vocês estão vendo que são contas simples, mas requer um pouquinho mais de cuidado. Agora, o que vai mudar do P1 para o P2 é que aqui a gente vai ter H, ó, como uma variável principal. Quero aí quem é A e quem é B. Eu vou trazer aqui separadinho os L's e os T's. Quem é A e quem é B? Isso, P1. Perfeito, Flávio. Agora A e B do P2. Isso, José, perfeito. Eu vou ter aqui, né? Menos 2A igual a zero, A igual a zero. Né? Se A igual a zero, 1 mais B igual a zero. B, então, igual a menos 1. Então, ó, substituímos aqui. E aí a gente precisa provar se eles realmente são adimensionais. Isso, Flávio. Só quando tiver assim que der igual a zero, pode já excluir aqui a variável, tá? Que aqui vai dar 1. Provem aí se eles são iguais a zero. Ela só até que vai ter aqui, só enquanto eu pego a lista de presença. Vou parar de apresentar aqui. Enquanto vocês provam para ver se realmente vai dar igual a zero. Só para pegar a lista de presença aqui em outra aba. Eu sempre confundo se vocês são T3, aqui é T4. A lista de presença está no chat, tá, gente? Da aula de hoje. Por favor, não esqueçam de assinar. Eu vou voltar aqui, só para a gente ver mesmo se ele vai dar um número adimensional.
Então, na prova, ó, a gente vai ter que isolar aqui de novo. Ó, T vai ficar menos 1 mais menos 2 vezes menos meio, que dá 1. Então, 1 menos 1 mais 1 dá 0. E aqui para o L, a gente vai ficar com 3 menos meio, dá 2,5. Menos 2,5 vai dar 0. Tá? E agora aqui, né, eu vou ficar com L, que está elevado a 1, menos 1, realmente vai dar 0. Como ocorre a representação, como eu já disse, vocês podem colocar o π1 em função do outro. Gente. É um π sempre em função do outro. Não saiam que eu vou passar um valendo ainda, tá? Não saiam que eu vou passar um valendo. Perguntas, pessoal? Alguém saiu aí, vai perder o valendo. Perguntas para eu passar o valendo e a gente... Isso, Flávia. Certinho a representação. Ou também... Peraí. Tá, mas a representação final é essa, tá, Flávia? Eu vi que você isolou a vazão, não foi? A representação final a gente representa assim com os grupos π. Né? Caso, né, peça assim, a representação a vazão, né, representado pelos π desse sistema, aí a gente isola. Mas a representação final é essa, tá? Aqui. Eu vou passar uma atividadezinha. É uma atividade simples, né? Eu pedi que vocês aproveitem aqui o finalzinho da aula para fazer, né? Ou façam. O importante é que vocês façam aí antes de terminar o semestre. Aproveitem os valendos. Tá? E encerro a nossa aula de hoje. Treinem, já tem lista lá disponível, né? Tem muita coisa já disponível aí desse conteúdo para vocês já começarem a estudar. Observe que é um iniciozinho mais suave da unidade 3 para a gente recuperar essa unidade 2. Quinta-feira saem as notas, tá? Espero vocês na aula de quinta-feira. Esse assunto de hoje é bem importante para a nossa aula de quinta-feira, que a gente vai usar os adimensionais. Certinho? Copiem o link para não esquecerem do valendo. Eu não vou deixar em nenhum lugar. É só para quem está aqui agora presente. É um presente. Brincadeira, gente. Tem os colegas também que não estão aqui também. Vocês podem compartilhar com eles. Né? Que porventura não estão presentes na aula. Mas é isso. Vou interromper a nossa gravação da aula de hoje e aguardo vocês.